para dar sequência, nós vamos trazer o lema, né, do nosso congresso, né, Comunidades Unidas, Fraternas, Missionárias, Comunidades Unidas, Orantes, Fraternas, Missionárias, a serviço da vida. E para tratar desse tema, nós vamos ter a participação especialíssima da nossa irmã carmelita secular, a Ana Maria Eimar Pereira Scarabelli. Então, para conhecermos a Ana um pouquinho melhor, né, a Ana nasceu no dia 24 de junho de 1968, o dia feliz da Natividade de São João Batista, né? Ela é casada há 26 anos com o nosso querido irmão João Paulo Scarabelli, também membro da Ordem Secular, e os dois atuam com tanto amor aí na comunidade de Santa Terezinha, da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, né? A Ana é graduada em Pedagogia, em Teologia e pós-graduada em Psicopedagogia, né? Ela é professora do Seminário Diocesano da Diocese de Caratinga, orienta retiros e cursos a partir da espiritualidade carmelitana. Na nossa província São José, Ana Scarabelli já atuou como conselheira, coordenadora da Comissão de Jovens, organizadora de congressos e também teve uma participação muito ativa na formação. Foi nossa presidente provincial no triênio de 2007 a 2010, e neste triênio, Ana Scarabelli está encarregada de formação na sua comunidade, Santa Terezinha, lá em Caratinga, e participa também da comissão missionária. Ana, uma alegria imensa poder dar as boas-vindas a você, que Deus abençoe e conduza o seu trabalho, a palavra é tua. A Deus. Quero cumprimentar, né, a todos carmelitas do mundo inteiro que nos acompanham, a cada um, e agradecer a Deus por esse momento que estamos unidos e reunidos, mesmo aqui na tela, mesmo com as dificuldades, né, da vida agora, da tecnologia, mas estamos, mesmo cada um na sua casa, estamos todos na casa de Deus, no coração de Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço a confiança desse momento, né, para partilhar o tema do nosso 36º Congresso. E só quero fazer uma observação. O meu esposo é o José Paulo Scarabelli, tá? Saiu lá o João Paulo, né? Então daqui a pouco me põe casado com outra pessoa, brincadeira. Mas é o José Paulo, Paulinho, né? O pessoal aí da comunidade conhece. Tudo bem. Então, vamos iniciar esse momento de fé, esse momento de partilha. E hoje é domingo, dia de todos os santos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Veja como reza essa gente nossa. Engraçado. Essa música do Padre Zezinho, feita há tanto tempo, provavelmente, quem sabe ele pensou nessa música ser também a música, né, de nós carmelitas. Por quê? Veja como reza essa gente nossa. Então eu quero nortear a nossa reflexão dessa manhã, Comunidades Unidas, Orantes, Fraternas, Missionárias, a serviço da vida, também a partir dessa música. Também a partir das sementes, né, que o Frei Wilson falou da semente, que somos sementes da santidade. E ontem falava da semente do verbo que está, né, em cada um de nós, esse verbo que vai eternizar na nossa história. Veja como reza essa gente nossa. Comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias, a serviço da vida. Quem está rezando, de fato, tem a graça da unidade. Que unidade? Pois a comunidade unida, as comunidades seculares, o Carmelo, as nossas comunidades OCDs, a nossa comunidade como família, fraternidade, comunidade, sentindo assim a responsabilidade da missão. Porque quando nós estamos em oração, unidos, em conexão com o eterno, no trabalho,
na profissão, na família, na vida. Nós somos impulsionados pelo próprio Cristo, por Teresa, a grande peregrina, a fazer de fato uma mudança. Essa é a missão. Quem está rezando, quem está de fato reunido, unido na fé, esse, graças a Deus, ele vai fazer a intensidade da missão. Então, nesse sentido, o secular procurará ter tempos de dedicação, só um pouquinho, ter tempo forte de dedicação à oração, isso diz as nossas constituições, como momento de maior consciência da presença do Senhor, como espaço interior para o encontro pessoal íntimo com Ele. Isso o conduzirá a viver a oração como atitude de vida cristã que fará reconhecer sempre e em todo lugar a Deus, buscar sua vontade em todos os acontecimentos, contemplar Cristo em todas as pessoas, próximas ou estranhas, e julgar com retidão o verdadeiro significado e valor das realidades temporais em si mesmo em relação ao fim do homem, e assim ele conseguirá a contemplação de fé, vida e oração. Então, nas nossas constituições, no número 20, né, nesse livro tão precioso dos nossos documentos, que a província reuniu, compilou, e ontem foi tão bem passado todos os detalhes dessa história, de como isso chegou até nós, né? E aqui eu quero recordar, né, que eu tenho esse jornalzinho de tudo aquilo que ontem foi traçado, né, pelo Frederico, pela Vera, pelo Freuzini, pela Rose, essa profundidade que está aqui nesse jornal de 15 de setembro de 2020, a 13ª edição do Jornal Monte Carmelo, né? Ainda em preto e branco, ainda bem simples, mas aqui com o conteúdo, com aquilo que nos aprofunda, que nos dá força, com aquilo que nos faz recordar, lembrar de todos os participantes, né, a qual começou e deu um pontapé maior nesse caminho das nossas constituições. Então, o secular, ele procurará ter esse momento forte. Hoje é domingo, dia do Senhor. Engraçado que na música falava, nossa igreja está sempre cheia. Agora a igreja não pode estar sempre cheia, porque nós estamos em pandemia. Tem que ter um espaço de um para o outro. Mas nossa casa está cheia. A sua casa. Aqui e lá, a nossa comunidade está acontecendo. Olha o nosso congresso acontecendo. Aí da sua casa, de todo lugar, nós celebramos o mesmo carisma, a mesma fé, a mesma linha espiritual, a qual nos deixou Teresa de Jesus. E foi passado. Hoje está conosco. Hoje, essa riqueza, esse vaso nobre com essa espiritualidade está conosco. É o carisma. E esse carisma precisa ser repassado. Como ontem, né, ressaltava o Frei Elzini. E cada um que colocou, e cada um que rezou, e cada um que realmente deu essa contribuição. Santa Teresa de Jesus, nossa mãe, né, foi ressaltada pelo Frei Emerson, nosso padre provincial, nesse triênio, como naquele dia do trido, né, o trido que foi feito pela província, bem organizado, e dizia assim, como é grande essa mulher, como é única, como é humana, como é atraente essa figura, como é grande essa mulher, como é única, como é humana, como é atraente. Ele afirmou várias vezes. Então, junto com essa mulher única, humana, atraente, vamos também querer atrair aos outros para que as nossas comunidades, de fato, sejam orantes, fraternas, unidas, missionárias, a serviço da vida. E a gente falava das constituições, no número 20, né? A convivência, buscar a Deus em todos os acontecimentos, nas pessoas estranhas ou não. Quem são as pessoas que participam conosco da nossa comunidade? Quem é essa pessoa que reza a mesma liturgia, que bebe da mesma espiritualidade, que fala a mesma língua, mas quem é essa pessoa?
Eu preciso conhecer para que de fato vire comunidade. Teresa diz que as comunidades são pequenos colégios de Cristo, o pequeno colégio de Cristo. O que é um colégio, né? Eu sou professora, e muitos de nós somos educadores, passamos pelo colégio, estudamos em colégio, trabalhamos em colégio, em universidade. O que é um colégio? No colégio tem formação, no colégio tem encontro, no colégio tem pedagogia, no colégio tem organização, no colégio tem metas. E ela diz que somos pequenos colégios de Cristo. Então, nossas comunidades, como esse pequeno colégio, tem uma organização, tem uma estrutura. O que dizia muito, né? Aqui recordo o Frei Afonso, quando ele dizia assim: para sermos carmelitas, de fato, temos que ser participação afetiva e efetiva. Não adianta eu ser somente assim um amigo dos frades, amiga dos frades, é porque eu gosto muito de fulano que é da ordem secular, é porque eu conheci, né, o Fernando, então é por isso que eu sou da ordem. Não. Pode também ser por isso, afetivamente, mas e efetivo? Quer dizer que eu vou ter que entrar dentro de um contexto que já foi criado e a qual eu quero assumir livremente através do caminho da formação, dessa estruturação, dessa organização, dessa pedagogia para chegar até Deus. O pedagogo é aquele que orienta, pega na mão. Então, na nossa formação também nós vamos pegar na mão. Deixar Deus pegar na nossa mão. Deixar Deus pegar na nossa mão a partir do outro, do encarregado da formação, a partir daquilo que nós temos. Nós temos um material riquíssimo, e daqui a pouco nós vamos ressaltar essa profundidade que foi feita por tantas pessoas. O ponto básico da formação é formar almas onde mora o Senhor e insistir mais nas virtudes que no rigor da penitência. Então, formar almas onde more o Senhor. O Senhor está em nós. Ele vai nos dar força para fazer de nós e do outro essa comunidade orante, junto com os outros. O objetivo central do processo de formação na ordem secular, diz as nossas constituições, no número 32, é a preparação da pessoa para viver o carisma. E a espiritualidade do Carmelo, em seu segmento de Cristo, a serviço da... Qual é o nosso carisma? O nosso carisma, né? Viver e meditar dia e noite a lei do Senhor. Né? Ontem o Frederico ainda diz, às vezes quem é pai de família, mãe de família, na hora que está querendo meditar a lei do Senhor, vem o filho e senta no colo, ou se está fazendo um serviço, ou se está alguém que trabalha fora, a maioria de nós trabalhamos fora. Como meditar essa lei do Senhor, né? Aí lembrando de Elizabeth da Trindade, sempre saber que esse Deus está dentro de nós, esse céu que está em nós, e a gente vai fazendo com ele a experiência nos afazeres, na lida diária. Então, esse é nosso carisma. E eu dizia que a causa de nossa ruína é perder a experiência do primeiro amor, da primeira vez. Aqui nós estamos encontrando no 36º Congresso, talvez desses 30, né, desses 36 congressos, eu tivesse participado, eu já provavelmente participei umas 22 vezes, né, a nossa comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui de Caratinga, celebrou há pouco, em julho, 25 anos de história de caminhada. São 36 anos de congresso, mas essa é a primeira vez. Esse é o primeiro momento. Essa é a primeira hora. Não podemos perder aquele ímpeto, aquele desejo de encontrar da primeira vez. Hoje o Frei Wilson falava, né, que a gente queria hoje estar abraçando, olhando. Frei Alzini falou ontem, face a face, olho no olho. Olhamos agora pela tela. Nem sabemos de fato quem está nos ouvindo. Mas sabemos de fato que estamos em família, como irmãos. Como diz aquela música antiga da igreja, né? Juntos como irmãos, membros da igreja, vamos caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando passo a passo, lentamente, não podemos parar. Comunidades unidas, orantes,
fraternas, missionárias, a serviço da vida. Então, será que de fato a nossa oração tem nos feito pessoas melhores, comunidades unidas, orantes, fraternas, a serviço da vida? Então, a causa de nossa ruína é perder essa experiência. Não podemos perder. 36º Congresso. É a primeira vez. É o primeiro momento. Agora desse jeito, por causa da pandemia, mas é o melhor que nós temos. Bendito seja Deus pelos meios, né, que a ciência, a tecnologia, a inteligência nos aponta, porque é dessa forma que nós estamos encontrando, graças a Deus. Então, também é necessário repensarmos a cada vez mais que agora é com a criatividade do Espírito Santo, né? Essa é a criatividade, mas na intensidade da cruz. É na cruz de Cristo, nesse caminho. Configurar na cruz de Cristo, dentro da espiritualidade que Teresa nos aponta. Essa mulher única, humana, pessoa, gente, para sermos santos, como afirma no proema das nossas constituições e a própria palavra de Deus. Se somos carmelitas, nós reunimos ao redor da fonte, né, aquele livro tão bonito, tão forte, né, do Frei Carlos Mestre, ao redor da fonte. É ao redor da fonte. Qual é a fonte? A água viva que é Cristo, mas a fonte, né, Cristo vai sendo trazido a nós vamos fazendo experiência dele na linha carmelitana, no caminho carmelitano deixado pelos nossos santos. Todos os homens são chamados a participar na caridade da única santidade de Deus. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, diz lá no Evangelho de Mateus. Então, para sermos essas comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida, é necessário estar ao redor dessa fonte. E hoje, né, a igreja, né, celebramos a igreja triunfante, e nessa igreja triunfante, que ela venha em nosso socorro, em nosso auxílio, nos ajudar nessas horas, até nas horas que a internet cai e a gente fala como fazer, né? E agora? Agora nós estamos reunidos, paramos todos os nossos afazeres para estarmos atentos ao Congresso, atentos à nossa província. Quero recordar aqui a exortação apostólica, né, Gaudete Exultate, no que diz o chamado à santidade. Frei Wilson, né, fez menção também, e ontem também, cada um em seu caminho. Eu amo esse ponto quando diz cada um em seu caminho, diz o concílio. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis. Aqui a gente lembra de Santa Teresinha. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar. O meu olhar pode alcançar a tantos, pode alcançar a força da missão. Teresinha também não tinha forças físicas pela debilidade de sua saúde e por tantas outras situações de ir ser missionária lá longe. Mas a igreja nos convida para sermos missionários aqui. É perigoso nós começarmos a querer ir tão longe e não ser tão perto, não fazer o encontro tão perto, tão próximo daqueles que estão tão perto de nós. É perigoso passar despercebido a própria pessoa de nossa comunidade que está perto de nós e às vezes não é vista. Comunidades unidas, orantes, fraternas, a serviço da vida. Então, o documento também nos convida a pensar que todos somos chamados a ser testemunha, mas há muitas formas desse testemunho. Cada um na sua profissão, os santos ao pé da porta, né, como diz o próprio documento, cada um num caminho diferente, quem é médico, quem é professor, né, quem trabalha na área pública, quem trabalha por conta própria, quem trabalha dentro da sua casa,
o pai, a mãe de família, o avô, quem já não está trabalhando mais para na sociedade, mas está contribuindo de outra forma, que nós podemos correr o risco de pensar que quem não está produzindo financeiramente não produz. Somos chamados todos a termos esse olhar de águia. Alcançar o outro, alcançar a nossa comunidade, deixar ser alcançados por Deus com esse olhar. O olhar do perdão, o olhar da misericórdia. O Carmelo é patrimônio da igreja. Ontem foi ressaltado também, em todo o caminho que foi feito, né? E quando eu pego aqui esses jornais antigos, né? Esses jornais de outros tempos, não tanto, né? 20 anos, talvez um pouco mais, né? Aqui tem a foto do Fernando com Frei Aloísio, né? Eu até fotografei e mandei para ele. Tem também tudo que estava acontecendo, as notícias das nossas comunidades, de uma forma tão simples, mas de uma forma tão profunda, todos os acontecimentos, tudo que foi feito, combinando para o Congresso. E aí a gente começa a pensar, temos um grande patrimônio, né? O Carmelo é o patrimônio da igreja. A igreja tem esse reservatório. Só que nós não podemos fazer o caminho mais carmelita do que cristãos católicos. Primeiro precisamos assumir o nosso batismo como cristãos católicos na linha do Carmelo. Comunidades unidas. Unidas através de quê? Unidas através de um fio condutor que é o nosso carisma. Orante. Que oração? Essa oração de contemplação. Essa oração de intimidade. Essa oração de unidade. Essa oração silenciosa. Essa oração que faz mudar a vida. Essa oração que um Pai Nosso meditado, rezado, mastigado, degustado, para fazer transformar a vida. E agora eu quero recordar, foi muito recordado ontem, né? O Frei Camilo Macis, quando ele diz que o Carmelo é a despensa da igreja. Os seculares trazem para a ordem a riqueza da sua própria secularidade, diz as nossas constituições. E o Frei Camilo, lá em 2009, em Vila de Leyva, na Colômbia, onde eu estava, com tantos outros de vocês que estão participando desta hora, onde nós estávamos lá, no Alacar, né, entre carmelitas descalços e carmelitas da antiga observância, tão bem unidos, graças a Deus, né? E ele disse na palestra dele, né, naquele congresso de mística e espiritualidade, o Carmelo é a despensa da igreja. E aí, como então, se temos essa riqueza tão grande, a despensa cheia? E aqui me lembro de uma coisa. Eu quero recordar aqui situações da minha família. Quando eu era criança, e chegava o mês de janeiro, e os pais iam ficar em casa nas férias com os filhos todos de férias, e aqui em casa, lá em casa onde eu morava, eram muitos, 11 filhos pequenos, fora os outros, parte de pai que já estavam casados. Minha mãe dizia assim, agora vem o janeirão, né? E no janeiro a despensa tem que estar cheia, para ver se vai dar comida para esses meninos todos, porque não vai ter a merenda da escola. Então, tinha que fazer, de fato, uma organização comunitária. E a despensa estava cheia. Ela olhava se tinha muito feijão, se tinha caixa de rapadura, se tinha as coisas para ser colocada a serviço na mesa de todas aquelas crianças, adolescentes e jovens. O Carmelo é essa mesa. O Carmelo é lá o reservatório onde a gente busca tudo e coloca a serviço. Busca tudo o quê? O nosso carisma. Nosso carisma é muito rico. Não é permitido não vivermos esse carisma, não aproveitar e colocar a serviço da igreja. É a igreja nossa mãe. Teresa disse, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pelo bem da igreja. Terezinha disse, eu morro, não morro, eu entro na vida, mas tudo que eu tenho apresento de mãos vazias, vou chegar lá e vou apresentar, porque tudo eu dei para a igreja. É para a igreja o consumo da nossa vida.
Qual igreja? A igreja da família, pois somos seculares. A igreja da sociedade, a igreja da vizinhança, aí do seu lado, na sua casa. Seus vizinhos sabem que você é carmelita? Não é porque você fala ou põe o escapulário, grande ou pequeno, mas é porque a nossa vida tem que falar. Carmelitas, comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. E lembrando novamente do Frei Camilo, né? Quando ele dizia, o Carmelo é a despensa da igreja. A despensa está cheia, porque tem a sumidade, a vida dos nossos santos nas obras todas, né? Então, Teresa, João da Cruz, Terezinha, Elizabeth, Edith e tantos outros pequenos ou grandes testemunhos, junto com Maria, a nossa mãe e irmã do caminho. Temos esse reservatório cheio, essa despensa nossa está cheia. Agora é buscar, a partir da formação, da unidade com a formação. Não é buscar outras coisas. Se eu tenho a despensa cheia, para quê? A despensa cheia, para que eu vou buscar na casa do outro? Eu já tenho feijão cozido para o almoço de hoje. Daqui a pouco é a hora do almoço. Então, se eu tenho feijão cozido, eu não vou buscar em outro lugar. Então, nós temos, meus irmãos, essa riqueza para ser derramada, para ser degustada, para ser estudada, mas para ser vivida nas nossas comunidades. Isso é desafio. Como dizia o Frei Emerson também, não é permitido que a gente aproveite da vida dos santos para ser elevado. Eles já sinalizaram a santidade com a vida deles, agora eu preciso sinalizar a santidade com a minha vida. Hoje, a pena de Teresa, a pena está na minha mão, está na sua mão. É agora essa hora. E Teresa também nos diz, né, no livro do Caminho, aqui nesta casa, aqui nesta comunidade secular, trazendo isso para nós, parafraseando, todas hão de se amar, todas hão de ser amigas, todas hão de se querer, todas hão de se ajudar. Aqui nesta casa, todas hão de ser amigas, todas hão de se querer, todas hão de se ajudar. Na minha comunidade, aí tem muita gente da minha comunidade agora participando, né? Graças a Deus, e da sua comunidade também, vai falar se isso é uma realidade. Todos nós nos queremos bem, todos nós nos ajudamos bem, todos nós somos amigos. A amizade é um dom, a vocação é um dom, a comunidade pertence ao Senhor, a obra é do Senhor, ninguém é dono da comunidade, ninguém pode ter um cargo eterno na comunidade, porque nós estamos unidos ao redor do carisma, não ao redor de uma pessoa. Aqui lembro um dos primeiros encontros lá em São João da Boa Vista, que a Dona Enó ainda era viva, que Deus a tenha lá, né, no reino eterno, deve estar cantando hoje lá os louvores ao Senhor. Criou-se uma amizade tão profunda, era um quarto grande onde ia dormir todo mundo que estava naquele encontro. Gente, aquilo era família, que coisa bacana. Foi tão interessante aquele encontro. Por isso é preciso fazer história e guardar a história, rememorar a história, viver a história, para ser de fato essa comunidade unida, orante e fraterna. Alguém veio antes de mim. Ela com o fusquinha dela, para lá e para cá, organizando, alugou um lugar lá para a gente ficar, um quarto grande, onde ia caber todo mundo. Irmão, pode dormir tudo junto. Coisa engraçada, né? Porque nós somos famílias. A despensa está cheia, o nosso reservatório. A força da espiritualidade, que muitas outras pessoas aproveitam desse carisma, porque ele não é patrimônio somente nosso, é para a igreja, é para o bem do mundo, é para a sociedade, mas que nós precisamos aproveitar mais e viver e, de fato, fazer as comunidades serem elevadas a partir disso, na fonte que é Cristo com Maria, a nossa mãe e irmã. Sempre no mesmo carisma, educando para o perdão e a misericórdia. Ah, fulano da comunidade faz desse jeito, não é do jeito que eu queria, mas educando para o perdão e a misericórdia. Passo a passo. Não é fácil esperar o passo do outro.
Não é fácil alargar o passo um pouco mais para caminhar junto com o outro, para que a comunidade, de fato, seja unida, orante, fraterna. Fraternidade é família, eu sou fraterna, a outra é família. Somos uma família. Mesmo que eu não conheça todo mundo que está me ouvindo agora. Engraçado, a gente nem se conhece, mas somos irmãos. Como dizia uma irmã, minha amiga, uma época, também foi escolher duas famílias, né? A sua família de sangue, que já é enorme, 26 irmãos, e toda essa família do Carmelo, que é um grande patrimônio para a igreja. Onde você está, aponta que o Carmelo está. Onde está um carmelita, está o Carmelo. Então, a sua casa hoje, a minha casa, cada vez mais tem que apontar o Carmelo. Não só hoje, que é dia de congresso, muito mais amanhã, que é dia de vivência desse congresso que estamos fazendo, mesmo cada um em sua casa. Onde estaríamos hoje em São Roque, né? Lá, confraternizando, vendo, andando para lá e para cá. Mas estamos aqui, né? Colocando o Jura ou a Olinda na cozinha doidinha, né? O Jura já está lá no céu. Quanto tempo, quantas lembranças para chegarmos aqui. Com quem está hoje, com quem está vindo agora, que bom, seja bem-vindo. Vem beber na fonte dessa família, vem fazer conosco comunidade unida, orante, fraterna, missionária, a serviço da vida. É a serviço da vida. Foi para essa vida de liberdade que o Senhor, né, nos chamou. É para a liberdade, né? Como diz a música de São João da Cruz, livre ser tu queres. Então, livre, livre em Cristo. Naquele primeiro disco vinil que eu ainda tenho aqui em casa, né? Solidão sonora. Livres em Cristo. Livres para voar até o coração do outro, com o nosso testemunho de vida. Sempre no mesmo carisma, no mesmo ideal, trilhado, deixado e organizado, empreendido por muitos orantes e letrados. Aqui eu quero falar diretamente do material formativo que temos. Gente, nós temos um material, né? Eu vi aí o Leonardo fazendo a propaganda, o Zé Maia colocando aí tanta coisa. Eu quero agradecer a Deus por esse material. Quero agradecer a Deus agora e levar na prece por quem organiza isso. A Lurdinha lá de Passos, né? Com tantas outras pessoas, que agora eu não vou falar o nome, mas que Deus sabe o seu nome, que organizou tão ricamente esse material. Eu não tenho o direito de dizer assim, eu vou pegar tantas outras coisas, porque esse material cita alguma coisa aqui que eu não gosto. Agora não é o que eu gosto, o que eu não gosto. É aquilo que eu amo na forma de Cristo, na criatividade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aberto, é livre, mas na cruz do Senhor. Configurado a cruz de Cristo. E então, lembrando de todo esse caminho da história, né? Achei aqui o caderno de um primeiro retiro que nós fizemos, de todos os coordenadores de comissão, ainda em 2008, nesse pequeno retiro, meditávamos sobre o tema da Virgem Bruna, Mostra-me. E esse caderno é seu, Lurdinha, porque você esqueceu na minha casa, eu guardo como um patrimônio, né, da sua letra. Então, hoje, tudo isso se tornou em livros, porque antes, quando nós começamos na formação, o Freuzini falava ontem, o Frederico, a Rose, a Vera, o Fernando, era um pequeno esboço, eram uns rascunhos, que muitos de nós ainda temos esses rascunhos. E agora virou um livro, virou vários livros. E a província, né, que foi coordenada aí por tantos, né, depois de mim, né, também o Luciano, Maria Eduarda, e tantas pessoas que fizeram parte de comissões, do conselho, gente da minha comunidade, de tantas outras comunidades, ajudou a organizar até o que está aqui. Então, tem história para ser essa comunidade unida, orante, fraterna, missionária, a serviço da vida. Então, é preciso não perdermos o fio da meada do carisma. Não podemos perder o fio do novelo, deixar embolar, deixar desorganizar. Aqui não são nós,
mas é o fio que vai se desfazendo pouco a pouco, porque alguém já começou a tricotar. Mas tudo a partir de Cristo, a partir da força da palavra de Deus, que Nossa Senhora vai costurando em nosso coração e vai dando também a linha para nós costurarmos, também dar o nosso ponto, o nosso bordado. Uns vão bordar do seu jeito, mas o importante é o trabalho não perder a essência. Meditação da dia e noite à lei do Senhor. Aqui eu lembro de uma formação da Márcia de Itapetininga, que está também na organização desse congresso, que dizia, né, que nós, às vezes, pegamos tanta coisa para fazer e perdemos o tempo da oração, né? E não sinaliza, né, Jesus Cristo, e não sinaliza. Sinais interessantes. Lembro, né, de um dia que eu estava doidinha organizando as coisas da província, Ana Cláudia mandou para mim um presente, chega aqui uma imaculada de papel, que eu tenho ela aqui. É cada um sinalizando amizade, sinalizando fraternidade, para a comunidade ser de fato unida, orante, fraterna, a serviço da missão. A missão que ela pode ser lá longe, como nós somos no Jequitinhonha, tantas vezes, graças a Deus, e hoje, né, está lá acontecendo no Jequitinhonha a ordenação agora do meu primo José Rônio, que Deus o abençoe, rezem também comigo por ele, né, ordenação diaconal. Pela pandemia não podemos estar presentes fisicamente, mas estamos em oração e quero também que você reze. A comunidade carmelita, as nossas comunidades, como disse o Frei Alisson numa formação aqui para nós uma vez, precisa ser como casa de vó. Engraçado, você pode estar pensando assim, onde a Ana quer chegar com tudo isso? Está batendo na mesma tecla. É sim, a mesma tecla, é a mesma nota musical, mas nós temos que fazer o som ecoar diferente, uma melodia diferente, sermos mais empolgados. Não podemos correr o risco de perder a força do primeiro amor, como eu dizia no primeiro momento. Ruína é perder a força do primeiro amor, dizia meu professor de teologia. Cuidado, cuidado para não perder a força do primeiro amor. Não podemos perder o encanto, mesmo que vai ficando mais difícil. Mesmo que antes a gente tomava o leitinho espiritual, mas depois agora a gente vai conhecendo as pessoas, vendo as mazelas de cada um. Os outros vão me conhecendo e vendo também as minhas mazelas, minhas fragilidades, mas mesmo assim eu amo. Assim como na igreja eu vou conhecendo as dificuldades, a organização e a desorganização, mesmo assim eu amo. Por isso é bom a gente, né, conhecer a história, ler lá, orar depois de Freud, crer depois de Freud, fazer o caminho e pegar na pena de Teresa e continuar esse caminho. Na época dela também tinha muita confusão, muito conflito. Mesmo assim, ela tomou a pena e escreveu a história. Ela escreveu a experiência. Eu também quero escrever, você também é convidada a escrever, eu tenho certeza, como comunidade, seja daqui, seja daí de Propriá, de Passos, de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de Tapetininga, do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, sei lá de onde. Do Mato Grosso, do Sul, do Norte, do Nordeste, de quem está acompanhando, do Chile, de tantos outros lugares. A comunidade carmelita precisa ser como casa de vó. O que é casa de vó? Casa de vó, principalmente antigamente, todo mundo reunia lá no domingo para comer o frango frito, para comer a comida, nós mineiros, né, o frango frito, a macarronada, ou o frango com quiabo, ou até a feijoada. Mas todo mundo precisa ajudar. A avó faz doce, a avó quer agradar, mas um arruma a cozinha, um pica o frango, um organiza, um coloca música, um puxa a reza, um conversa, um parece que não faz nada, mas fica ali olhando e ouvindo o que a avó está falando. Todos se unem, todos se ajuntam, todos se ajudam, todos se confraternizam. A comunidade precisa dessa experiência familiar. Como está sendo a sua comunidade? Eu estou dizendo isso também fazendo a pergunta para mim. E quem é da minha comunidade que está me ouvindo vai depois me interpelar, sim. E é bom que interpele. Vamos juntos, né? Essa comunidade familiar. Mas como é de fato essa nossa experiência familiar?
Você tem experiência também de fraternidade? Eu tenho, dentro da minha casa. Quando eu tenho essa experiência familiar dentro de casa, eu vou levar essa experiência até a comunidade secular. E da comunidade secular, trazer para a minha casa. Como disse uma vez, uma pessoa da nossa comunidade, né? Eu posso falar até o nome, que os outros não vão se enciumar. A Sônia Proenço dizia assim: meu filho, depois que eu entrei na comunidade, disse: mãe, a senhora ficou diferente. Graças a Deus. Mãe, a senhora ficou diferente. Né? A senhora está melhor, a senhora tá, né? Já uma pessoa boa, mas está querendo ficar melhor. E o outro percebeu. Veja como reza essa gente nossa, dizia a música do Padre Zezinho. Então, essa despensa da igreja, que o Frei Camilo, que está lá no céu hoje, cantando os louvores ao Senhor, cantando as misericórdias divinas com todos os santos, que lá no céu hoje deve estar maior festão. Deve estar lá, né, Dionísio, São Vicente, São Romeu e tantos que passaram por nós, que também ajudaram a carregar a riqueza desse carisma, dessa espiritualidade, com o testemunho da sua vida, né? Frei Gugu, Irmã Maria da Paz e tantos seculares, monjas e frades, carregando tudo isso. Fazer uma experiência comunitária. Lembro aqui também de um fato da minha família, quando a gente era criança e tinha que encher a caixa de água. Cada um batia a bomba tantas vezes. E quando enchia, graças a Deus. Tarefa comunitária. Talvez hoje temos muitas coisas prontas e é tudo muito rápido, não dá prazo de fazermos, de executarmos tarefas comunitárias. Aí perdemos o vínculo do carisma de viver a vida comunitária, mesmo cada um em sua casa, mesmo as nossas comunidades seculares não morando junto. Mas temos que nos preocupar uns com os outros, com aqueles que ajudaram a fazer a história, com aqueles que fizeram o jornalzinho, como onde foi citada a Luciene, né, que desenhava à mão, depois vem outro e outros, tantos aqui na nossa comunidade, tantos em outras comunidades, lá em Paz, lá no Rio, em tantos lugares que fizeram esse trabalho de uma forma tão bonita, só para o bem da igreja. A igreja expressa na vida carmelitana. Então, quando a gente tocava, né, a bomba da caixa e ela enchia, é como fosse a fonte da derramada. Está cheio, agora temos água. Nós temos a riqueza desse carisma. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Todos juntos, aqui todos hão de se querer, todos hão de se amar, todos hão de se ajudar, para o bem da igreja. Vamos nos ajudando pouco a pouco, conhecendo. Ontem, alguém dizia, né? Tem gente que pensa que a comunidade secular é esse grupinho que estamos aqui, né? Esse grupinho não no sentido pejorativo, mas é muito além disso. Vai muito além, né? Quando o Fernando disse assim, aquele dia que eu fui participar do Congresso Internacional foi o melhor da minha vida. Também é o dia melhor da minha vida, cada vez que eu me encontro com cada carmelita. E agora também eu me encontro com você, pela tela, pelos meios de comunicação, né? Pelas capacidades aí do José Maia, do Leonardo, do Luciano, dessa equipe, de tantas pessoas, pela capacidade de quem criou essa tal de internet, né? Então, vamos chegar ao coração do outro, mas vamos chegar também perto de quem está pertinho de nós e que nós podemos abraçar ainda, graças a Deus. Comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida em Cristo. E a vida em Cristo é o desafio de fé. Quando a Rose entrou ontem, né, toda bacana, toda alegre, mesmo passando o que ela está passando, eu falei, sinal de acolhida, sinal de alegria do Evangelho, sinal de esperança do Evangelho. E o que move isso? É a comunidade que move isso. É a espiritualidade que move isso. É a oração. Mas uma oração leve, não uma oração que impõe, uma oração fraterna, uma oração que quer ajudar o outro a rezar, só por um leve ser, silencioso e não imposto. Mas temos que motivar. A vida é também feita dessa motivação. Não uma motivação
para fora somente, mas motivação que vem de dentro e que se expressa depois no nosso olhar, né? No colocar o chapéu, no colocar a música, no partilhar conosco, e assim vamos indo. Comunidades orantes. Se faz necessário dar carne à nossa oração. O verbo se fez carne. Já que o verbo se fez carne, porque ele encontrou um lugar de se fazer carne, o anjo chega, anuncia a Maria, fecunda Maria, porque ele diz, né? Encontraste graça. Deus também encontrou graça em nós e nos chamou ao Carmelo. Fomos despertados pela linha teresiana para sermos carmelitas descalço. O que significa descalcez? Precisamos trazer de volta essa descalcez de Teresa. No mundo atual, nessa hora, 2020, em tempo pleno de pandemia, a convivência é a garantia e a fidelidade do nosso carisma teresiano. Diz Teresa no livro da Vida que na convivência desenganamos-nos mutuamente. É na convivência que nós vamos conhecer o outro. Por isso o recreio é tão importante. Por isso o recreio faz a gente mostrar quem a gente é. Por isso é necessário que as comunidades na formação tenham momentos também de convivência, de recreação, de conversar, de saber quem eu sou e mostrar quem eu sou para o outro. Com quem eu convivo? Como que a comunidade vai ser unida, orante, fraterna, se eu rezo com o outro a liturgia das horas, mas eu não sei quem é aquele? Ele é casado, ele é solteiro, é separado, é viúvo, onde trabalha, tem alguma necessidade? Qual é a necessidade? Às vezes alguém da nossa comunidade está precisando até de uma coisa, de uma necessidade financeira. Ah, mas o respeito humano não me deixa perguntar. Por isso não podemos perder a força do carisma para viver aqui. Todos hão de se amar, todos hão de se ajudar, todos hão de se querer, mesmo quando se parecem estranhos. Mas somos irmãos. É a mesma família, a família do Carmelo. É esse reservatório, essa despensa cheia da igreja, lotada, abarrotada, para ser derramada com todas as comunidades, com todo mundo que quer beber dessa fonte do carisma teresiano, do carisma que é a linha, a força, a beleza, a preciosidade desse Carmelo. Santa Teresinha nos recorda no manuscrito A: grande é minha gratidão quando vejo o caminho que me faz percorrer. Devo dizê-lo, apesar de já ter dado o passo maior, restavam ainda muitas coisas que eu devia renunciar. Olha, Teresinha, depois de ter dado grandes passos, que a gente sabe que o que foi aquele caminho da pequena via, porque ela não é uma simples florzinha, ela é uma barra de aço, né, como dizia um papa. Então, ela não é somente uma florzinha primaveril. Ela disse: devo dizer, todavia, que mesmo tendo dado um grande passo, um passo maior, resta ainda muitas coisas que devo renunciar. Que nossas comunidades têm que renunciar para sermos comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. Renunciar aos nossos gostinhos para viver aquilo que nos manda o carisma, a fonte, aquilo que está sendo feito, organizado ao redor da fonte. Podemos, claro, termos criatividade, outras coisas que nos ajudem, mas sem perder a essência do Carmelo. Então, quem já está há muito tempo, quem está chegando, não podemos perder a identidade. Ontem foi muito bem colocado. Se alguém pergunta: o que é ser carmelita secular? O que vocês são? E se eu não souber nem responder a minha identidade, é melhor que eu pense qual é esse lugar que eu estou, né? Então, eu preciso ainda arrepiar, não no sentido de sentimento, mas ser motivado o coração para querer crescer em comunidade. Ah, eu já faço tudo aqui em casa, eu já tenho tudo, eu tenho diretor espiritual, eu rezo todas as horas. Como você é na comunidade? Como eu sou na comunidade? Estou falando também para mim, e muito mesmo para mim também, que faz parte daqui da comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus, em Caratinga, mas dessa grande província tão amada,
que é a nossa província São José. Com Teresinha nós podemos também dizer e até rezar: quero ao meu bem amado, a cada batida do meu coração, renovar essa oferenda, um número infinito de vezes. Eu quero agora que você faça um instante de silêncio. Faça um instante de silêncio. Todo o silêncio. E renove. Renove o chamado que você entrou no Carmelo. Como foi? Não perca a força do primeiro amor. Como foi aquele primeiro momento que você encantou com a espiritualidade? Que eu encantei com a espiritualidade? É preciso entrar novamente na dinâmica, no processo, e recordar o dia das nossas promessas, pegar de novo aqueles papéis, aqueles cadernos, de tantas pessoas que nos deram formação. E aqui também eu gostaria agora que até no chat aí vocês colocassem pessoas que contribuíram conosco, a nossa província, que nos ajudaram nessa grande riqueza que é o Carmelo. Eu vou lembrar de nome de alguns e você vai lembrando e vai colocando aí também. Participe nessa hora, né? A gente pode lembrar aqui de novo do Dionísio, da Dona Graça Pierrot, né, que escreveu até um livro sobre as Terezas e agora também já está no céu. Podemos lembrar do Somaia, do irmão Pedro, que foi lembrado ontem, do São Romeu, do São Vicente, né, da Selma, da Dona Enói. Vai colocando aí nome de pessoas da sua comunidade, que às vezes lá no silêncio da comunidade, mas na vivência profunda do carisma, contribuíram para as nossas comunidades, deram a vida. E eles não podem ser esquecidos jamais. Por isso, tão forte, tão rico, eu quero pegar aqui, né, na organização da Estela, né, tão bem feito, o livro dos 100 anos da nossa província, que constata, que anota toda a nossa história, que lembra e relembra tantos que passaram por nós. Uns que às vezes não estão na eternidade, mas não estão mais na ordem secular, mas carregam também a experiência desse carisma, a força desse carisma. Estão também interligados a nós de uma forma ou de outra pela força do carisma. É interessante. Lembra do dia da sua promessa? Lembra de alguém que te acompanhou, do frade, da monja, mas de modo específico agora do secular, que foi o encarregado da formação na sua comunidade? Ou que foi o presidente ou do conselho, ou que não fez nenhum papel no conselho, mas sentava ali perto de você e dava aquele apoio, somente com o olhar. Assim, todos nós vamos construindo essas comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. Cuidado para a gente não perder a força desse carisma, que pode acontecer, né? O que diz naquela música, né? Maus pastores num dia de sombra, não cuidaram, o rebanho se perdeu. O rebanho não pode se perder por maus pastores. Hoje, quem são os pastores? Cada um de nós. Nós temos essa pena na mão para darmos continuidade. A música fala num âmbito e nós estamos trazendo e parafraseando agora para esse momento. Veja como reza essa gente nossa, né? As músicas cantáveis eu só tenho hoje, né? Para te amar, ó Jesus. Não tenho nada mais que hoje. A equipe tão bonita cantou a gurinha mesmo, o pessoal de Itapetininga, né? Então, graças a Deus, cada um vai construindo no seu lugar. Todo o nosso esforço e comprometimento, como diz Santa Teresa no castelo, é para quê? Para que nasçam obras. Obras quer o Senhor. Qual a obra maior? A mudança primeiro da minha vida para sinalizar a Cristo na linha teresiana, na espiritualidade teresiana, na força da contemplação. Se eu mesmo que sou carmelita não rezo, que dirá aos outros, pelo amor de Deus? Rezar e ensinar o outro a rezar. Reacender a chama da fraternidade, no cuidado com o outro, no cuidado com a história, com o carisma, com o objetivo de responder aos anseios. Os nossos anseios hoje, quais são as buscas de hoje, da juventude de hoje, do idoso de hoje?
do doente de hoje, daquele que está bem ou daquele que não está. Na realidade familiar, laborosa, que às vezes é uma realidade laborosa, doída, fria, difícil, aqui neste lugar, é preciso passarmos por esse processo de constante conversão, sabendo que não é de um dia por outro, não é de agora, não está começando hoje. Tem história, tem uma profunda história. Cuidado se a gente não guardar a história. Cuidado se a gente não cuidar da história. Não só cuidar da história no livro, que é, de fato, riquíssima importância, mas cuidar da história do outro, que está tão perto de nós. Então, por isso, é preciso passarmos por uma conversão, né? A partir de agora, porque tanto faz viver ou morrer, se estivermos, de fato, convertidos. As nossas comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. O Papa Francisco disse aos carmelitas capitulares: nós aqui seculares não estávamos nesse capítulo, mas quem estava tomou para o Carmelo. E se somos carmelita, tomamos também para nós. Claro, né? O Carmelo, essa despensa da igreja, fazemos parte. Não com um sentido de total orgulho, mas no sentido de total agradecimento, de carregarmos essa responsabilidade e, de fato, fazermos essa espiritualidade fluir. Ele disse assim: creio que a igreja tem grande apreço por vocês, dizia o Papa aos carmelitas, né? A nós, porque o Carmelo é uma ordem verdadeira escola de contemplação de Deus. Embora o Carmelo seja uma ordem mendicante de vida ativa, mantém a solidão e o desapego do mundo, que, junto com a contemplação, representam a melhor parte de sua vida espiritual. Olha bem, voltando naquilo quando começamos a refletir nessa manhã, o Carmelo é uma escola. O Castelinho de Cristo é uma escola de oração. Teresa nos convida a sermos amigos de Deus, não só amigos, amigos fortes. Quem é amigo forte está no combate. Não deixa a peteca cair. E quando a gente está brincando de peteca, tem que ter equilíbrio, tem que movimentar, não só os braços, movimentar o corpo inteiro. Às vezes abaixar bem e às vezes levantar muito a mão para bater a peteca lá em cima, né? Como um corte total também que a gente vai dar quando está jogando um bom vôlei. Então, não podemos deixar a peteca cair. E de vez em quando parece que a gente vai desanimando, já tá bom. Não tá bom ainda não. Comunidades unidas, orantes, fraternas, eu vou repetir, precisa ser repetido, até internalizar na nossa vida, na nossa história, na nossa alma. Que para isso não podemos perder a força, a constância da formação. Sempre. Como disse o Freusini ontem, né? Até no purgatório, na sala do purgatório, né? Sempre em formação com aquilo que nos aponta nesse carisma a qual nós quisemos livremente entrar. Porque se a gente não quiser ficar, Deus seja louvado, né? Vai experimentar, né, em outros lugares, às vezes se não tem a vocação, que é dom de Deus, mas que vai se fazendo resposta no dia a dia nas nossas comunidades. Então, quando o Papa fala, né, dessa riqueza, desse encontro, dessa escola de oração, vai também nos apontando esse caminho de perceber que somos essas comunidades. Não encontro, né, dizia também no documento capitular, né, o padre-geral, né, o Frei Savério, ele disse, né, e eu lembro também lá em 2009, no Alacar, ele falou assim: vocês da América Latina têm que me ajudar a ser padre provincial, do jeito de vocês. E era interessante porque ele sentava cada dia num lugar diferente, aí todo mundo, cada dia o padre geral está num lugar. Ele dizia assim, para cada dia ele fazer experiência com realidades diferentes. Nós temos que ter essa abertura, porque o modo do norte celebrar, o carisma é o mesmo, mas às vezes a forma é diferente do Nordeste, do Sudeste, do Sul, mas com o mesmo carisma.
temos a mesma comida na despensa. Agora, a forma que vai fazer, se é com mais óleo, com menos óleo, isso aí são coisas, né, que não importa tanto. O que não pode é perder o fio da meada. Eu tenho medo, às vezes, da gente perder o fio da meada. Mas eu tenho esperança e também confiança que não vai perder. Por quê? Porque Nossa Senhora segura na nossa mão. Porque Teresa, João da Cruz, Terezinha, Elizabeth e tantos outros, Josefa Naval, que foi leiga, que eu amo a história dela, né, nos ajuda. É preciso olhar para aqueles também que das nossas comunidades seculares já estão cantando os louvores de Deus e pedir para eles: aí do céu, não deixa a gente perder o fio da meada que você ajudou a construir tão bem aqui, que as nossas comunidades não percam tudo isso. Então, voltando lá, o que o padre geral, Frei Savério, disse, né, no documento capitular, é tempo de caminhar. Não podemos ficar quietos, não podemos deixar nos bloquear pelos medos, né? Eu falei, eu tenho medo, né? E o Evangelho, a palavra de Deus diz 365 vezes para não ter medo, né? Então, internalizamos isso também em mim, em você, na nossa mente, na nossa casa, nas nossas comunidades, no nosso congresso provincial, aqui por esse meio, online, né? Graças a Deus. Não podemos deixar nos bloquear pelos medos, nem pelas falsas seguranças. Cuidado com as falsas seguranças. Às vezes a gente fica buscando daqui e dali uma coisa que está dando um ibope, sendo que nós temos aquilo que é tão seguro. Interessante que eu lembrei que uma vez eu estava dando um retiro lá, né, para os noviços em Barretos, e um padre da Congregação dos Sagrados Corações, chamado também, né, de Deoniano, chegou assim no meio do retiro, meio que fiscalizando, né? Claro que não fiscalizando, mas ali também para participar um pouquinho, era um dos formadores, e ficou ouvindo um pouquinho, mas depois, no intervalo, ele perguntou assim para um noviço deoniano: de que ela está falando para vocês? O que ela está ministrando aí? Né? E eu ouvi e falei, ai meu Deus, valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, agora é a hora, né? A hora do teste. E esse, né, irmão nosso, noviço, que provavelmente hoje já é padre, disse assim: ela está falando de Teresa e João da Cruz. Ele, na mesma hora, disse: não precisa de mais nada. Olha, nós temos esse tudo, nós temos essa linha. Para que buscar outras coisas, subterfúgios que nos fazem sair fora da força do carisma? Nós temos, mas eu não gosto do jeito, eu não tenho aqui que gostar ou não gostar. Eu entro nessa forma com a criatividade, com o dinamismo do Espírito Santo para ir para a cruz de Cristo, mas para ressuscitar com ele na alegria dessa formação que nos ajuda a ser melhor gente. Seres humanos de convivência. Só se a gente conviver bem. Mas se eu não convivo bem nem comigo mesmo, nem com a minha história, será que eu estou feliz com a minha história? Convivendo com o meu passado, né, com as minhas alegrias, com as minhas tristezas, indo adiante. Não ficar agarrado lá. Mas aqui, saber que tem uma história. Agradecida pela essa história. E agora continuar. Então ele diz: não tenham medo, não deixe se bloquear pelas falsas seguranças. Temos que fazer um caminho através da igreja e do mundo, hoje, pondo nossa confiança em nossa esperança, pondo nossa confiança em nossa esperança, não em nós mesmos, não nas nossas capacidades, porque se fossem as nossas capacidades, valei-me, Senhor. Mas no Senhor, que prometeu caminhar conosco. É tempo de caminhar, mas sabendo que juntos andemos, Senhor. Diz Teresa, né? A peregrina, a andarilha. Juntos andemos, Senhor. Juntos como? Como eu dizia antes, juntos como irmãos, como irmãos. Eu sou sua irmã. Você é meu irmão. O irmão, a gente tem um respeito diferente.
Eu posso até falar do meu irmão, mas os outros não podem. Tem aí uma certa cumplicidade. Então, a nossa família carmelitana, nós temos que também fazer um seguro. E o que nos assegura é a força da espiritualidade do carisma. E isso vai nos assegurar através de quê? Não de palavras, não através do escapulário que nós carregamos, mas através do serviço que nós carregamos através dele. Pois nós somos a igreja do avental. Nós somos a igreja do avental. E só colocamos o avental quando nós vamos trabalhar para a missão. E nessa missão, qual é a missão? Seja aqui, seja no Jequitinhonha, seja no lixão, seja no lugar que você trabalha, seja lá com o seu paciente, seja no consultório, seja na sala de aula, seja pela internet. E aí nós vamos anunciar, juntos andemos, Senhor. Eu creio que quando foi dito isso, juntos andemos, Senhor, é para a gente andar no caminho, no mesmo caminho. E que bom que hoje nós temos a formação tão bem mais organizada. E vai se organizando cada vez mais, porque cada um vai dando a sua contribuição, com muito cuidado para não perdermos aquilo que o outro contribuiu e deixou de uma forma tão rica que foi ressaltado ontem profundamente pelos nossos irmãos que falaram. Esse caminho não podemos perder. E bater palma e aplaudir, mas também tomar o nosso compromisso de dar continuidade nesse caminho. A igreja local é um ambiente privilegiado para este anúncio vocacional. Diz o documento Partir de Cristo, né, que fala da vida consagrada, que nesse local todos os ministérios e carisma fazem uma experiência da reciprocidade e realiza comunhão com o único Espírito de Cristo e vai se manifestando num múltiplo dinamismo. A presença ativa das pessoas consagradas ajudará as comunidades cristãs a se tornarem laboratórios de fé. Gente, olha que coisa interessante. A presença das pessoas consagradas, nós somos as pessoas consagradas, de modo primeiro consagrado no nosso batismo e depois na nossa promessa, vinculados ao Carmelo Teresiano, ao Carmelo Descalço. Essas comunidades, essas pessoas consagradas, está dizendo aqui de quem? De cada um de nós, também, né? Nesse vínculo, nessa linha, nessa experiência, vamos fazer com que as comunidades cristãs vamos ajudar a se tornar laboratórios de fé. Em laboratório tem experiência. Antigamente, todas as escolas, ou a maioria das escolas, tinha laboratório. Eu lembro de uma escola estadual que eu estudei, tinha os laboratórios, as lâminas para verificar. E tinha os meios, a escola tão bacana que teve aqui em Caratinga, né? Um colégio ministrado pelos frades carmelitas, a escola Monte Carmelo, tinha experiência, tinha laboratório. E nesse laboratório, o aluno tinha o desafio de ir, como diz, aprender fazendo. Então, nós podemos também traduzir esse documento, traduzir essa palavra da igreja, pensar como estamos sendo essas comunidades para fazer com que os outros, a sociedade, as comunidades cristãs façam experiência de laboratórios de fé. Imagem em busca da reflexão e do encontro. É preciso encontrar, olho no olho, saber como está cada pessoa da sua comunidade, mas também deixar que o outro saiba quem é você. Às vezes alguém diz assim, não, ninguém está nem lembrando de mim, eu estou doente tem muito tempo, mas você falou, ninguém está sabendo, né? É começar, além daquilo que a província mantém, que é o jornal, mesmo que de uma forma virtual, porque hoje as realidades são outras, mas é preciso manter mais uma convivência, porque convivendo é que eu vou mostrar quem eu sou e também acolher quem o outro é. Então, a vida do carmelita, uma vida mais livre,
Não que a gente vá sair contando tudo para todo mundo. Não, mas uma vida fraterna, como irmãos, como em casa de vó. E depois o que acontece em casa de vó, mesmo que às vezes dá uma desavença, todo mundo quer voltar no outro domingo para casa de vó. Então temos que ter esse desejo da comunidade, essa alegria da comunidade. Eu quero encontrar, eu amo encontrar, eu quero voltar a ir a São Roque, eu quero voltar a ir a Belo Horizonte, a tal lugar, eu quero que venham aqui para a gente encontrar de novo na mesa. Não só na mesa da nossa casa, mas na mesa do nosso coração, que mesmo estando longe fisicamente, geograficamente, estamos também reunidos na mesma mesa, que é a mesa da Eucaristia, que é a mesa da palavra, que é a mesa da liturgia das horas, que é a mesa dos livros de formação, que é a mesa dos livros do documento, que é a mesa do livro dos 100 anos da nossa província, que bebemos dessa linha espiritual, que é a mesa de Teresa, que é a mesa de João da Cruz, que é a mesa de Teresinha, que é a mesa de Cristo, partir de Cristo. Também diz que crie-se um clima característico da igreja como família de Deus, ambiente que facilita o conhecimento, partilha e contágio de valores peculiares que se encontra a raiz da opção por doar toda a própria vida pelo reino. Aqui mesmo falando assim, direto, né, daqueles que se consagram como frades e como irmãs, mas nós também bebemos dessa experiência da nossa forma, do nosso jeito, nesse século, fazendo aquilo que eles não têm como fazer. Como dizia o Frei Patrício, vocês seculares vão onde nós não vamos. Então, onde vamos, levemos, né, cada dia essa riqueza, pelo amor de Deus. E é preciso sair da sacristia, né? Não ficar fazendo a pastoral da sacristia só com o meu pessoal, só no meu clã, mas lá onde eu vou, ser testemunho, seja longe ou seja perto. Nas periferias, que a igreja nos convida a ser igreja em saída, né? Teresa, se tivesse aqui, eu acho que ela já estava louca em saída, né? Na loucura do amor, né? Loucura do amor é diferente. Loucura da doação, do perdão e da misericórdia. E diz ela no caminho, que também ilumina a nossa vida de comunidades, comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias, a serviço da vida. O mundo está sendo tomado pelo fogo. Depois a Edith Stein também vai falar isso, né? No texto lá que a gente reza no ofício das leituras no dia dela, também tem, né? O mundo está em chamas. Mas aqui, retomando o caminho, né? O caminho de perfeição, o mundo está sendo tomado pelo fogo. O que fazer? Esse pouquinho. Será viver uma fidelidade evangélica e que todos, todas, ela dizia para as monjas, eu trago para nós, todos ocupados em oração, pelos que são defensores da igreja, pregadores e letrados, ajudássemos no que pudéssemos. Cada um em seu caminho, né? Diz a exortação apostólica sobre a santidade. Os santos, né, da porta, cada um em seu caminho, cada um do seu jeito, né? Eu preciso até rir diferente depois que eu sou carmelita, falar diferente, ouvir diferente, rezar diferente. Para quê? Para ser o bonitinho diferente, a bonitinha não, para fazer a diferença, para que o mundo de fato vire esse laboratório de fé. É desafio. Tomemos a pena de Teresa, é desafio. Para que a gente possa ajudar no que puder. E que forma que nossas comunidades possam ajudar? Fazendo o encontro, da oração como encontro. É encontro com o amado, que a gente já sabe, é encontro conosco, é encontro com o outro, é encontro com a vida, é encontro com a história, é encontro com a missão. Aqui eu quero lembrar, né, quando a gente estava lá no Jequitinhonha fazendo a missão, em lugar quando a gente vai, é em nome do Carmelo, né? Então, a Márcia estava lá, Paulinho, Sidney e tal. Então, os outros que não estavam, estavam também, porque quando eu vou em nome de uma comunidade, estão todos os outros rezaram, os outros ajudaram. Então, estamos como comunidade. Uma senhora disse o seguinte,
né? A gente foi visitar e a gente perguntou, e aí, como que tá? Essa senhora disse assim: meus filhos, eu adoro dia e noite. A gente olhou para um lado e para o outro, uma casa lá no alto, que não tem nem condição direito de chegar, nem o carro não sobe até lá em cima, nem sendo uma caminhonetinha, né? Então, mesmo assim, ela diz: eu adoro dia e noite. Ela adorava e fazia experiência de carmelita, provavelmente. Ela tinha consciência, sem ter nenhuma letra, mas ela tinha consciência da profundidade do Deus que habita em mim e que habita nela. E ela disse: agora eu não posso ir mais. Eu já fui muito. Lá você diga que eu não posso ir, mas daqui eu rezo. Então também vamos continuar, mesmo que eu não possa ir, mas façamos o esforço para ir todas as vezes que pudermos, impulsionando cada vez mais. Por isso é possível e necessário o encontro, mesmo que ele é virtual agora, mas isso vai passar e nós vamos encontrar de fato. Mas que mais gente se mobilize a encontrar, que mais gente não tenha medo de partir, de gastar para ir, porque eu gasto para ir, mas eu ganho muito mais por ter ido. Assim nós vamos fazendo a nossa missão, dia a dia. Santa Teresinha diz, né? Uma carmelita que não fosse apóstola se apartaria da meta da sua vocação e deixaria de ser filha da seráfica Santa Teresa, a qual teria dado como gosto 1000 vidas para salvar uma só alma. Ela disse isso na carta 198, né? Se não fosse apóstola, qual é o apostolado nosso? A vida orante, rezar bem e ajudar o outro a rezar bem. Rezar bem e ajudar o outro a rezar bem. Não uma rezação que muda a vida. Tem que mudar o modo de falar, o modo de olhar, o modo de tocar, o modo de ser. Assim vai ser percebido se a nossa oração muda a vida. Assim vai ter sentido todo esse material, toda essa história, né? Todo esse jornal, toda essa coisa, toda essa vida imbuída a serviço do Evangelho. E a gente vai lembrar, né? Então, quando a gente pega que o que diz a igreja, que nos chama, nós lembramos de novo também Teresinha, quando ela diz, né, que o amor abrange toda vocação, nosso carisma também é essa força do amor. Do nosso modo, não é do modo de Teresinha, ela era uma monja de clausura. Eu não sou, você também não é, a nossa clausura é o mundo, é o nosso trabalho, é o nosso lugar na sociedade. O Carmelo, né? O meu mundo é o Carmelo, diz aquele livrinho, né? Um livro simples, fácil, mas profundo. Fazer do mundo o Carmelo é tarefa desafiante. Porque como que vai transformar? Mas primeiro precisa fazer o mundo da nossa casa. Porque às vezes a gente fica querendo transformar lá e lá, e esquece de quem está tão perto que a gente encontrou. Não podemos perder a força e a beleza do encontro. Retomo, nossa ruína seria perder a beleza do encontro. Então, o que seria também nós sermos mãe das almas? Mãe das almas. Mãe e pai das almas. Guardar o outro na oração. Às vezes a gente diz assim, nos grupos, né, do WhatsApp, das comunidades, coloca uma coisa, reza para mim por isso, o fulano que vai ser operado, fulano que fez aniversário de casamento, fulano que nasceu. A gente sempre coloca uma mãozinha, a gente sempre coloca uma florzinha. De fato, a mãozinha, a florzinha, se torna depois exercício de oração na nossa vivência e convivência. Será que sim? Creio que sim, porque estamos conectados. E quantas vezes a oração de cada carmelita chegou aqui em casa? No momento que o Paulinho esteve doente, no momento de dificuldades,
a oração de vocês chegou aqui em casa. Disso eu tenho certeza e desde já agradeço. Comunidades unidas, orantes, fraternas, missionários a serviço da vida. Chegou a oração. E que chegue também a minha oração, a oração da minha comunidade, para todos os outros, para a nossa província inteira, para o Carmelo inteiro. As nossas constituições diz que os membros da ordem secular, dos carmelitas descalços, Freusini lembrava ontem, são fiéis da igreja, chamados a viver em obséquio de Jesus Cristo. Em favor de Jesus Cristo, qual é o Jesus Cristo? O Jesus Cristo, pessoa. O meu encontro é com uma pessoa. Teresa encontrou com uma pessoa, com o crucificado, e ela olhou nos olhos dele, e ela nos convidou, só vos peço que olheis, apenas que olheis. Olhar para outro é cuidar do outro, é dar atenção ao outro, é abarcar o outro com um olhar de amor, um olhar de alegria, um olhar de misericórdia, que é o olhar do encontro. Primeiro encontro, que vislumbra, que é preciso vislumbrar. Se a gente não vislumbrar mais com nossa comunidade, eu chego, mando, fiz, li, acabou. É preciso vislumbrar com a experiência do outro. O outro que está chegando, ter paciência com aquele que já está, o que já está, ter paciência com aquele que está chegando, sem perder a força do carisma. Chamados, então, a viver em obséquio de Jesus Cristo, através da amizade. Né? Que amizade, né? Essa amizade com Deus, somos todos chamados, né? O Freusini lembrava ontem também, outros lembraram, né, da Cristo Fidelis Lais, né? Todos estamos dentro desse barco, dessa chamada. Quem nos chama? Aquele que nós sabemos que nos ama, servindo a igreja sob a proteção de Nossa Senhora, segundo a inspiração de Santa Teresa, de São João da Cruz, da tradição bíblica do profeta Elias, procurando aprofundar o compromisso cristão que nós recebemos no batismo. Então, nossa vocação é eclesial. Somos igreja. Somos igreja. Nossa vocação é eclesial. E com São José, homem que não disse nada, porque ele foi de verdade o santo do silêncio. A vida dele foi sua palavra. Que a nossa vida também seja a nossa palavra. Comunidades unidas, orantes, fraternas, missionárias a serviço da vida. Que nossa experiência anuncie num grito silencioso de amor nossa vida comunitária, unida, orante, fraterna e missionária, a fim de quando outros nos vejam, possam dizer, vejam como ele se ama. Veja como reza essa gente nossa, o amor está voltando, uma nova geração. O amor está. Veja como reza essa gente nossa. Então vamos finalizando esse encontro, nesse instante de silêncio, que outros possam olhar para nós e ver a igreja, o reservatório, essa despensa da igreja, que é o Carmelo, através de cada um de nós, sementinhas do Carmelo espalhados por aí. Eu peço José Maia para colocar aí na tela a oração da fraternidade para fazermos juntos essa oração, que é uma oração, né, que foi nos dada pelo Freusini há mais tempo, e essa oração foi encontrada, né, lá em São Roque. Ele disse que não sabe quem é a pessoa que fez, né, essa oração, mas que agora que nós estaríamos reunidos em São Roque, estamos aqui, aí da sua casa, aqui de casa, rezemos juntos agora essa oração, pausadamente, e que essa oração sempre seja a oração também de nossas comunidades. Senhor, eu te peço que nos conheçamos sempre melhor em nossas aspirações e nos compreendamos mais em nossas limitações. Que cada um de nós sinta e viva as necessidades do outro.
Que ninguém fique alheio aos momentos de cansaço, de sabor e desânimo do outro. Que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam na verdade, na busca da verdade e do bem. Que cada um de nós, ao construir a própria vida, não impeça o outro de viver a sua. Que nossas diferenças não excluam do nosso grupo nenhum de nossos irmãos. Que olhemos para cada um, Senhor, com teus olhos e nos amemos com teu coração. Que nosso grupo não se feche em si mesmo, mas seja disponível, aberto, sensível às necessidades do outro. Que no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas e no final de cada discussão, e depois de cada encontro, depois de cada reunião, depois de cada congresso, depois de cada retiro, depois de cada encontro de comissão, não haja vencidos e nem vencedores, mas haja somente irmãos. Amém. Muito obrigada a vocês que acompanharam, que tiveram paciência. Muito obrigada à província que me confiou esse momento. E assim finalizamos esse pequeno momento e vamos continuar no nosso congresso. Obrigada. Ana, que alegria. Gente, espero que vocês tenham aí nesse sentido e aproveitado, se alimentado, né, do que a Ana abriu a despensa aí para nós e alimentou todos nós. Ana, muito obrigado. Que Deus te recompense por esse serviço, por esse amor que você transmite, né? Agradeço mesmo. Peço aí desculpa pela confusão que eu fiz mais cedo, né? Essa questão da gente ser irmão e a gente ser irmão e às vezes assim acaba conhecendo os outros na informalidade. Peço perdão aí ao Paulinho, confundi José com João, mas Paulinho está no coração, viu? E agradeço muito a você pela disponibilidade, né, em nome da comissão organizadora, né, e vendo aí o chat enquanto você falava, é perceptível, né, o quanto os nossos irmãos beberam dessa fonte, se alimentaram aí dessas iguarias maravilhosas que você tão generosamente, com a chave da despensa aí, alimentou-se e alimentou a cada um de nós. Deus te recompense. Muito obrigado, viu? Amém. Eu que agradeço. Um bom congresso para nós. Bom congresso. Um beijo a todos. Um abraço, Ana. Gente, então